nós somos um instrumento usado por Deus, aleluia. Porque quando Deus quer, Ele coloca as palavras em nossa boca para nós transmitir para a igreja, aleluia. Porque o homem olha para a aparência do ser humano, mas Deus olha para o coração, aleluia. E Ele conhece o teu coração nessa noite, Ele conhece a tua vida, aleluia. Ele conhece o teu pensar, o teu sentar, o teu levantar, aleluia. Não tem como nós negar nada para Deus, aleluia. Porque mesmo antes de nós nascer, a palavra de Deus diz que Ele já nos conhecia. Então, aleluia, Jonas chegou, aleluia, ser lançado no mar, aleluia. O Deus podia ter matado e afogado, porque quem sabe ele tinha tubarões, tinha muitos peixes que podiam ter comido naquele lugar, mas ele tinha que fazer a obra de Deus. A Bíblia diz que Deus enviou um grande peixe, e aquele peixe o tragou a Jonas, aleluia. E nós podemos ver que Jonas então começou a orar a Deus, começou a se arrepender dos seus pecados, começou a se lembrar que tinha desobedecido ao Senhor, que era o Criador, aleluia. Então o temor caiu sobre a sua vida, aleluia. Muitas vezes nós temos que orar a Deus, temos que nos arrepender, temos que, aleluia, temer ao Senhor, a sua palavra, obedecer a Deus, aleluia, para que Deus venha operar um milagre sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Nós podemos ver, aleluia, que Jonas começou a orar, aleluia, e a Bíblia nos diz que ele foi até mesmo entrelaçado entre as almas daquele ventre, daquele peixe. Então não era um pequeno, era um grande peixe, aleluia. Mas nós podemos ver que 3 dias, aleluia, Jonas ficou em 3 noites ali, aleluia, clamando ao Senhor, e foi lançado à beira de uma praia, na cidade de Nínive, onde era para ele ter ido, aleluia, pregar a palavra do Senhor. E a Bíblia nos diz que ele 3 dias percorreu aquela cidade, 3 dias ele anunciou a palavra, arrependeu e converteu-vos ao Senhor, porque é chegado o reino de Deus, porque Deus queria converter aquele povo, Deus queria salvar aquela humanidade, e hoje Deus quer salvar a tua vida. Deus quer, aleluia, fazer de você um vaso, quem sabe, nas suas mãos. Deus quer usar você, aleluia, para levar a sua palavra, para louvar o seu nome, aleluia, para orar pelos enfermos, para, aleluia, evangelizar a cidade, quem sabe, aleluia. Nós podemos ver que Nínive é uma cidade de aproximadamente 120 mil pessoas, uma cidade grande, aleluia, mas Deus tinha um propósito, aleluia, daquele povo. A Bíblia nos diz que, aleluia, glória a Deus, que o rei daquela cidade mandou proclamar a cidade inteira, para que o povo viesse se humilhar na presença do Senhor, que eles viessem deixar, aleluia, seus pecados, que a violência vinha parar naquele lugar, aleluia. Nós podemos ver hoje em dia quanta violência pela cidade, quantas, aleluia, vidas, aleluia, sofrendo, escravizado por Satanás, aleluia, porque não quer obedecer a Deus, porque não quer deixar os seus pecados. Quantas mães, quantas famílias chorando pelos seus filhos, aleluia, e não dando, aleluia, ouvindo a palavra do Senhor, mas nessa noite Deus está presente aqui nessa igreja, Deus está, aleluia, falando comigo, Deus está falando contigo que está aqui nessa noite, porque Deus quer que nós pensamos um pouco, aleluia, sobre a sua palavra. É bom nós pregar amor, é bom nós pregar prosperidade, é bom nós pregar bonança, aleluia, mas nós pregar também arrependimento, humilhação na presença do Senhor, aleluia, porque Deus trabalha de todas as formas, a palavra do Senhor é uma só, o Espírito Santo é um só, aleluia, é o mesmo que estava com Jonas, é o mesmo que estava com Jesus, é o mesmo que estava com Jó, aleluia, quando Jó se vestiu de saco, quando Jó se humilhou sem entender nada, sendo caluniado e julgado, aleluia, pelos seus amigos, até mesmo pela sua esposa, mas não tem pecado, não tem blasfemado na presença do Senhor, e o Senhor tem colocado a sua confiança sobre a vida de Jó. Então nós possamos ver, aleluia, que a humilhação da presença do Senhor não é na presença do pastor. Nós não precisamos se cuidar do pastor, do obreiro, porque Deus está olhando a nossa vida, lá no nosso trabalho, lá na nossa casa.
abençoados. Para nós sermos abençoados, temos que ter uma vida de oração. Para nós sermos abençoados, temos que nos humilhar na presença do Senhor, para que Deus possa abençoar as nossas vidas. Nós podemos ser, aleluia. E então Jonas foi à cidade de Nínive. Jonas pregou para aquele povo, aleluia, ali se revestiu de saco, de cinza, aleluia, se converteu ao Senhor. E o Senhor começou a olhar para eles e começou a ver que eles tinham se arrependido, que o seu coração estava voltado a Deus. Então Deus se arrependeu do mal que tinha prometido, da destruição que ia destruir aquela cidade, por causa que o coração do Senhor tem amor pela sua vida, pela sua família, pelos seus filhos, pelos seus amigos, aleluia. O Senhor não consegue ver um dos seus pequeninos chorando e sofrendo, porque, aleluia, é obra-prima, é criatura dele, aleluia. E aqui o Senhor está falando, aleluia, que nós não devemos fugir, aleluia, de fazer aquilo que Ele quer que nós vamos fazer. Não devemos deixar de pregar a palavra quando Ele colocar em nossos corações. Não deixemos, aleluia, de visitar o doente, orar pelos enfermos. Não deixemos, aleluia, de falar do nosso trabalho para os nossos colegas, porque eles precisam ouvir. No fim dos tempos está aí. Jesus já está voltando para levar a sua igreja. É enfermidade, é guerra, nação contra nação, é pai contra filha, é irmão contra irmão. Aleluia, não tem mais controle de nada. Aleluia, a corrupção tomou conta do nosso país, mas o Senhor está trabalhando. A palavra do Senhor está sendo anunciada. Aleluia, o povo está ouvindo a palavra de Deus, mas vai chegar um dia em que não terá mais ninguém para pregar, em que a Bíblia não terá mais virtude, aleluia, não terá mais Jonas, não tem mais o pastor Paulo, não tem mais a missionária Maria, não tem mais o diácono Vanderlei, não tem mais a mãezinha Bruna para louvar, que é o louvor também é uma mensagem pregada, e aleluia. Então hoje o Espírito Santo está falando nos nossos corações, aleluia, então, aleluia, Jonas se retirou para o oriente daquela cidade, e aí ele começou a olhar, e ele disse: Senhor, que a morte venha sobre mim, porque era isso que eu temesse, porque ele não queria que aquele povo se arrependesse, se convertesse no seu pecado. Ele achava que para si, aleluia, Deus tinha que destruir aquela cidade. Nós podemos ver que muitas vezes o adversário quer nos destruir, muitas vezes a calúnia, a difamação, a mentira, provoca a contenda, aleluia, tanto desentendimento, aleluia, vai sobre a vida do cristão, muitas vezes apedrejado sem dever, aleluia, mas o Senhor está guardando ele, aleluia. Se ele se arrepender ao Senhor, o Senhor vai ser um vaso, Deus usa nas suas mãos, aleluia, porque o Senhor, aleluia, ele gosta, aleluia, de usar aqueles que ele chama, mas não aqueles que são covardes. A Bíblia nos diz que Deus chama os valentes, aleluia, porque quando nós vemos, aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, estava ali, aleluia, aquele profeta do Senhor, aleluia, ali pregando a palavra de Deus também, malhando trigo no lagar Gideão, aleluia. Então Deus chamou, aleluia, ali para ele, ali aproximadamente uns 10.000 homens, aleluia, ou 20, aleluia. Então foi ali, Deus falou para ele: agora só leva os valentes, porque os covardes voltam para trás, aleluia. Então nós podemos ver que se você tem coragem para pregar a palavra do Senhor, se você tem coragem para orar, se você tem coragem para dizer que é um servo de Deus, aleluia, é você que Deus quer usar. Se você é diferente do mundo, se o pecado, aleluia, se afasta da sua vida, da sua casa, do seu lar, aleluia, porque hoje em dia nós vemos que os meios de comunicação são coisas boas, mas está matando a fé de muitas pessoas. O pecado está entrando através da internet, através, aleluia, das coisas que eles postam, aleluia, e nós temos que estar vigilante, o que nós vamos ver, o que nós vamos compartilhar, aleluia. Temos de orar pelos nossos amigos que estão no Facebook, no WhatsApp, aleluia, porque é uma coisa que o homem depende, mas também o pecado está entrando por ali, aleluia, em muitos lugares na vida do cristão, aleluia, para matar a sua fé, aleluia, porque o conformismo, aleluia, hoje ninguém mais passa dificuldade, ninguém mais passa fome, aleluia, ninguém passa trabalho, é bonança, aleluia, mas a Bíblia nos diz que vai chegar um dia de miséria.
miséria, o dia em que o homem vai se lembrar do Senhor, aleluia, mas vai ser tarde, aleluia, para muito, porque hoje é tempo de nós, aleluia, pegar a espada, a palavra do Senhor e anunciar o Evangelho. Hoje é o tempo, aleluia, de nós nos colocar na presença de Deus e dizer: eis-me aqui, Senhor, faz de mim um vaso, usa-me como tu quiser na minha mão, não para me exaltar, mas para exaltar o Senhor dos exércitos de Israel. Aleluia, glória a Deus. Nós podemos ver então que Jonas se deitou ali, ficou olhando para aquela cidade, e o povo, aleluia, tem se humilhado, o povo tem se convertido ao Senhor. Deus não matou aquele povo, Deus repreendeu da maldição que ia lançar sobre aquela cidade. Então cresce uma moreira, aleluia, uma borboleira naquele lugar. A Bíblia nos diz que numa noite ela cresceu, e um dia Jonas descansou debaixo dela, aleluia, e na outra noite ela morreu. E Jonas teve mais compaixão daquela árvore do que o ser humano, porque no seu coração já não tinha mais amor pelo ser humano, aleluia. Mas Deus é misericordioso, o amor do Senhor é longânimo, aleluia. A benignidade do Senhor dura para sempre, aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Deus. E então Jonas desejava a morte, aleluia. O sol era muito quente, a Bíblia nos diz, aleluia. E o Senhor fala com ele, e disse aqui no capítulo 4, no versículo 4, e disse: o Senhor é razoável este teu ressentimento. Então Jonas saiu da cidade e se assentou ao oriente, e ali fez uma cabana. A Bíblia diz que aquela cabana ele fez, aleluia, ali onde cresceu aquela árvore, para ficar assistindo aquele povo. Nós podemos ver que Deus falava com Jonas, o Espírito Santo falava com Jonas. Deus fala contigo nessa noite, Deus fala comigo, Deus usa o pastor, Deus usa os vasos de revelação, de profecia, Deus usa os louvores, as orações, aleluia. Deus usa todos uns de uma forma, outros de outra, aleluia. Mas Deus fala com nós, aleluia. Deus não quer que nós venhamos se perder, Deus quer que nós venhamos consertar, que nós venhamos obedecer a sua palavra, que nós venhamos buscar mais a sua presença, aleluia, para que nós possamos crescer na presença de Deus, mas crescer, aleluia, obedecendo a sua palavra, crescer, aleluia, mas crescer saudável, aleluia, na presença do Senhor, para que Deus possa abençoar as nossas vidas, para que amanhã nós não venhamos arrepender, aleluia, de fazer as coisas erradas. Nós devemos, aleluia, meditar na presença do Senhor e pedir uma direção para Ele, aleluia. Nesta noite, aleluia, estava orando nessa madrugada, eu nem sabia que eu ia pregar a palavra de Deus, e ali Deus me mostrava uma igrejinha e me dava essa palavra aqui, aleluia, aonde eu disse: Senhor, se é para mim pregar, então eu vou pregar essa palavra que eu vi em visão, aleluia, porque quem sabe algum jogo está precisando ouvir a tua palavra, quem sabe até mesmo eu, aleluia, preciso meditar mais na tua palavra, porque nós pensamos de uma forma, mas a Bíblia nos diz que o trabalhar de Deus é diferente, aleluia, que o Senhor ele tem a sua forma de trabalhar na vida de cada ser humano diferente, aleluia, porque nem todos pensam igual, aleluia, nem todos, aleluia, têm o mesmo raciocínio, aleluia, e é essa